No quadro Léo Mamura Responde de hoje, iremos falar sobre como aproveitar a importância do outro para o seu desenvolvimento e perceber as condições favoráveis. Também falaremos sobre a arte marcial e o combate à criminalidade, bem como o Kung Fu de Mike Tyson. Bem-vindo a mais um encontro na Vida Kung Fu. Vamos então para a primeira pergunta. É de Daniel Rodrigues Pereira. Reconheço a importância do outro na minha evolução enquanto ser humano, pois o outro oferta condicionantes para o meu desenvolvimento humano. Porém, eu sinto dificuldades em me apoiar nessas condições favoráveis. Daniel, quando você fala em condições favoráveis, nós estamos falando de configuração estratégica inicial. É, acima de tudo, uma configuração que é estratégica. O que significa isso? Essa configuração contém fatores portadores de efeito. Esses fatores portadores de efeito, quando são favorecidos, eles vão progressivamente alcançar a intencionalidade estratégica. E o que são esses favorecimentos progressivos que eu estou me referindo? É o que nós chamamos de procedimento estratégico. E eu quero fazer uma observação, Daniel. Não é a mesma coisa que procedimento operacional padrão. Aquele procedimento protocolar que você vê principalmente nas fábricas. Quando nós falamos de procedimento estratégico, é, acima de tudo, identificar as etapas do processo e perceber como que nós o favorecemos. E você me pergunta, por que é tão difícil identificar esse favorecimento e mais difícil ainda é proceder o favorecimento? Por causa do Kung Fu. O Kung Fu é uma percepção, uma habilidade de perceber justamente esses elementos sutis que ainda estão pequenos, aquilo que o professor Jean Lévy chama de indício significante. A partir desses indícios, que hoje são pequenos, são como sementes de uma grande árvore, só que a diferença é que o sábio consegue enxergar a árvore na semente. Então, quando eu enxergo essas sementes, eu enxergo os potenciais existentes para que eu possa alcançar algo, eu começo então a favorecer esse potencial. Eu faço isso a partir do momento que eu tenho uma atenção diferenciada. Essa atenção diferenciada para aquilo que todos acham comum, isso é o que nós chamamos de atenção estratégica. E é isso que nos ensina o Kung Fu. O Kung Fu é, acima de tudo, o desenvolvimento dessa habilidade que está ao alcance de todos nós, inclusive ao seu alcance, ao meu alcance. Então, não é nada excepcional, é apenas uma questão de cultivo e, como você mesmo disse, desenvolvimento humano. Ou seja, a ideia é muito simples. Todos nós, Daniel, quando nós nascemos com um grau de humanidade extremamente aflorado. Ocorre que ao longo da nossa vida, a cultura, todos os elementos externos vão vão criando camadas em nosso redor. E para isso que nós temos que, aí sim, desenvolver. Porque o que quer dizer desenvolver? É tirar essas camadas. Por isso que nós falamos de desenvolver. Não é colocar mais camadas, não é colocar mais coisa, mais conhecimento, como muita gente pensa. Por isso que a ideia é retirar camadas. A experiência dentro do Kung Fu é nós retirarmos camadas e não acrescentarmos mais.
Uma experiência marcial, portanto, é uma experiência que retira essas camadas para que nós possamos aflorar ainda mais a nossa humanidade. Eu já falei isso anteriormente, em outras ocasiões, a isso chamamos de desenvolvimento humano, onde é o outro ou a outra que leva você a enxergar o que você tem dentro de você. Então, quando nós temos todas essas situações, onde nós reconhecemos a visão do outro, na nossa visão, nós reconhecemos a existência do outro na nossa visão, ou na nossa existência, então temos aquilo que nós chamamos de desenvolvimento humano. Isso é tão crucial, Daniel, porque é isso que nos permitirá, então, identificar o favorecimento no qual você se refere. Vamos agora para a segunda pergunta do vídeo de hoje. É de João Vermelho 00. Cifu Léo, na sua opinião, você acha que as polícias do Brasil, como militar, civil e federal, deveriam aprender o Wing Chun para poder auxiliar no combate à criminalidade? Essa pergunta, João, ela é muito importante, mesmo porque nós já desenvolvemos este trabalho em algumas polícias, mas lembrando sempre, não no sentido da defesa pessoal propriamente dita. Eu acho que é muito importante os nossos policiais terem uma capacidade de desenvolvimento da inteligência estratégica. São operadores que têm que tomar decisões sob uma pressão absurda. São profissionais que precisam estar cada vez mais bem preparados para os desafios das cidades modernas, cidades cosmopolitas, principalmente como os grandes centros, como as grandes capitais. Então, quando nós temos essa possibilidade de contribuir com a nossa polícia, quer seja ela militar, civil ou federal, eu acho que é sempre uma grande oportunidade. Mas, lembrando sempre, a situação de defesa pessoal é muito distinta da experiência de arte marcial que nós temos através de sistemas tradicionais. Então, isso vale para qualquer modalidade, não só para o Wing Chun. Agora, a partir do momento que nós podemos utilizar o Wing Chun para o desenvolvimento, o cultivo da inteligência estratégica, para que através desse sistema os nossos policiais possam ter uma capacidade melhor de agir com mais competência, então aí sim eu acho que seria excelente. E digo mais, não só o Wing Chun, qualquer sistema de Kung Fu que desenvolva, que cultive a inteligência estratégica, tá? Então aí entra muito a questão de cada profissional, que cada tipo de contribuição que se pode dar para que nós possamos com isso fazer a nossa contribuição social, que é tão importante. Temos que, antes de ver o que a sociedade pode fazer por nós, o que nós podemos fazer para a sociedade. Eu quero dar um exemplo presente, que é o exemplo do mestre do Rio de Janeiro, mestre Fábio Gomes, que há muitos anos tem dedicado a contribuir com as polícias, com as Forças Armadas, no intuito de levar o sistema Wing Chun para essas forças, né? E o seu trabalho tem sido já há mais de 10 anos, chegando a 20 anos, esse ano de 2019, porque ele começou esse trabalho em 1999. Lembro ainda quando o Patriarca Muyat, na sua última visita ao Brasil, em 2000, ele pôde visitar o BOP do Rio de Janeiro, né? O Batalhão de Operações Policiais Especiais do estado do Rio de Janeiro, onde eles fizeram uma demonstração primorosa da excelência que é a nossa polícia, né? Não só
a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil e também a Polícia Federal, onde, obviamente, além do mestre Fábio Gomes, que faz esse trabalho como consultor externo, nós temos oficiais da Polícia Militar, temos também investigadores na Polícia Civil e temos também investigadores da Polícia Federal que são praticantes de Wing Chun. Alguns são inclusive mestres de Wing Chun, o que leva a perceber como que o Wing Chun pode especificamente ajudar, todas essas forças. Mas insisto mais uma vez, não só o Wing Chun. Várias outras modalidades podem contribuir para a formação dos nossos policiais, para que eles possam, assim, cumprir a sua função de proteger a sociedade. Vamos agora, então, para a pergunta derradeira do vídeo de hoje. É de Roberto Mota. Mestre, comente um pouco sobre o Kung Fu de Mike Tyson e como ele fazia para vencer tanto. Roberto, em primeiro lugar, quero te agradecer por ter feito essa pergunta, porque você fala de Kung Fu de Mike Tyson. Significa que você está se referindo ao sentido amplo de Kung Fu. Porque senão as pessoas iriam falar, mas Mike Tyson não pratica Kung Fu, Sempre tendo a visão reduzida de Kung Fu que se restringe à arte marcial chinesa. Então, quando você faz essa pergunta, você nos ajuda a esclarecer. Para quem não sabe, Mike Tyson foi o campeão mais jovem de peso pesado da história do boxe. Uma pessoa que foi adotada na sua juventude por um treinador de boxe e o preparou para essa situação. Esse treinador de boxe chamava Kazamato e tratou o Mike Tyson não só como um filho, mas como um discípulo. Mike Tyson tinha vida Kung Fu com o Kazamato. Vivia na sua casa, comia junto com seus filhos, comia com sua família e também estava sempre ouvindo o seu mentor. Kazamato, por sua vez, percebendo o potencial do jovem Mike, desenvolveu uma maneira única, ajustada ao seu biotipo. Porque, embora Mike Tyson seja bem mais alto do que eu, ele, para um peso pesado, ele é uma pessoa pequena, ele é uma pessoa baixa. Então, ele desenvolveu uma série de recursos específicos para as características de Mike Tyson. E percebeu o potencial do jovem, observando que ele poderia ser, sim, o mais jovem campeão mundial da categoria peso pesado da história do boxe. Lamentavelmente, Kazamato faleceu antes desse feito do jovem Mike Tyson. Curiosamente também, para até comprovar a minha fala, Kazamato deixou, veja só, uma herança em dinheiro para Mike Tyson. Aí você observa como ele o considerava como filho. E Mike Tyson, então, através, primeiro, de conhecidos de Kazamato que continuaram o trabalho, pôde então construir uma carreira que todo mundo conhece, mas que depois de um certo tempo já não havia ninguém que pudesse ter ascendência sobre Mike Tyson. A única pessoa no mundo que poderia fazer isso seria o próprio Kazamato, que havia falecido. Mike Tyson, então, venceu todos os grandes campeões, venceu todos os grandes boxeadores da época, mas ele foi derrotado por uma jovem chamada Robin Givens. Então, quando Mike Tyson perdeu para Buster Douglas, ele perdeu sozinho. Ele não perdeu para Buster Douglas, ele já tinha sido derrotado antes. E aí todos nós conhecemos também como que foi a derrocada de Mike Tyson. Hoje, Mike Tyson, mais maduro, mais sábio, pôde refazer sua vida. Mike Tyson hoje tem uma vida muito diferente do início da sua carreira como campeão, como boxeador.
E hoje Mike Tyson, então, busca conhecer, explorar e viver, acima de tudo, a sua vida. Alguns anos atrás, tive até a oportunidade de ver um stand-up de Mike Tyson, dirigido por Spike Lee. Veja que interessante, Mike Tyson fazendo humor. E mais interessante, humor dele mesmo. E fez com uma maestria espetacular. Outro exemplo que nós temos, similar a esse, é de George Foreman, como eu já citei aqui em outras ocasiões. Então, esse é o grande caminho de todos nós, o desafio de todos nós, que não é seguir padrões, seguir títulos, fama, mas como nós temos a capacidade de viver nossa própria vida. Roberto, obrigado pela pergunta, porque é a partir de perguntas como essa que eu posso, então, esclarecer para você o que se trata exatamente o Kung Fu. E você, quer ter sua pergunta e algum tema discutido em nosso quadro? Inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa comunidade. Estamos preparando material exclusivo para os nossos inscritos. Agradeço sua participação e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.